Água de beber, camará. Inge panza indoke mandumba wile. Inge panza indoke mandumba wile. Meu nome é Alex de Andrade Rodrigues. Nasci 25 de agosto de 1985 e fui iniciado no culto de matriz africana em 1990, né? Em São João de Meriti, pela saudosa Marlene Liacayango, na Raiz Gomeia, né? Eu venho ser neto hoje, sou filho de Matambenganga, neto de Seu Ananguê, bisneto de Biolê, tataraneto de Nangacovi, tataratá de Seu João da Gomeia. E tem uma roça de candomblé de tradição banto, que é Kutena Cazense, que quer dizer Força da Generosidade, que fica situado em Nova Iguaçu. E tenho filhos em Jacarepaguá, tenho filhos em Vitória da Conquista, Bahia, em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Esse sou eu. Meu nome religioso é Unganga Cafulegi. Sou sacerdote ao culto à ancestralidade banta, ao Jinquice. Cafulegi, qual é o seu cargo no candomblé de Angola? Sim, eu sou Unganga Menso, ou Unganga Kwamukish. Eu sou aquele que é responsável do nascimento do Inquice, né? Aquele que vê através dos oráculos e que faz todo o caminho, o processo para trazer o Inquice para a vida, para nascer, né? No seu iniciado, no Muzenza. Então, esse é meu trabalho. Tanto você trabalha com o descendente, Isso. Ou seja, aquela pessoa que de fato está nascendo, Sim. quanto com o iniciado. Sim, um Unganga, ele é... Unganga, no meu caso, ele é aquele que está sempre a favor da comunidade religiosa ali, do terreiro, né? Ele está sempre ali, ele que aconselha, ele que vê o caminho que aquela pessoa vai tomar até chegar o dia de se iniciar, porque também não é assim, a pessoa não chega lá hoje, não, tem tudo um processo. A pessoa vai conhecendo o terreiro, a pessoa vai conhecendo a comunidade ali e até ter a voz do mais velho, do ancestral mais velho, né, para dar autorização para se iniciar aquela pessoa. Mais ou menos assim que funciona. Porque aqui no Brasil ficou aquela coisa de Tata e Enquice. O pessoal adaptou Tata e Enquice. Só que na minha tradição, que eu sigo a tradição do Congo, já Tata seria pai carnal, que tivesse filhos. Então, para mim já não serviria, porque eu não tenho filho carnal, sim, espirituais. Então, no meu caso lá é Unganga mesmo, sacerdote. E existem vários postos de Unganga. Aí aqui no Brasil ficou isso. No dialeto, na linguística quimbundo, Tata quer dizer pai espiritual. Isso na tradição Angola quimbundo. Na tradição Congo, já Tata quer dizer pai carnal, como se fosse o pai de uma pessoa normal. Assim, não é em fins religiosos. Sim. Dentro dessa tradição linguística, Cafulegi, qual é a diferença, então, do Tata de Inquice para o Tata Zambura? Sim. Zambura, né? Ou Zabura. Sim. O Tata Yanquice, ou Tata Mukish, ele é aquele sacerdote do terreiro, tá? Ele é o terreiro. E quando você fala Tata Zambura, a palavra Zambura quer dizer olhar, né? Quando é termo do oráculo, você vai olhar ali. Então, o sacerdote que está olhando aquilo ali. Agora, no Congo, já é Unganga Menso, que é o sacerdote, porque Menso quer dizer olhos, né?
Ele é aquele que é preparado para aquela situação ali, está olhando ali, então ele que se identifica mais por esse lado aí, entendeu? Do oráculo. Do oráculo. Ok. Quando o zamburá e o outro termo que você disse, Menso. menso, quando ele vai olhar, eles olham só os búzios ou eles olham outros instrumentos qualquer que possa ajudar na identificação do bom caminho ou do melhor caminho para a vida do filho? Sim, dentro da tradição banto, existe vários oráculos. Existe o mais famoso, o Vitite, que é o banto usa 21 búzios, né, 21 cauris, os iorubás são 16, nós somos 21. E que é o mais famoso aqui no Brasil. E um gombo, né, que é o método tradicional banto. Aqui no Brasil só conheço 2 pessoas que utilizam um gombo. E o Vitite Chamalon, que é uma espécie de coco africano que não tem aqui, né, isso já é de lá, que é olhado. Aqui no Brasil a gente usa o nordicola, que para nós é maquesso, o queso, que é o nordicola, que é a fruta do nordicola. E temos também o oráculo de ossos, que é o oráculo de ossos. Isso aí eu já manipulo também, né? Eu manipulo o Vitite e o Vitite um combo, que é o oráculo de ossos. Antigamente, hoje não se, pelo menos aqui no Brasil, é o oráculo grosso, que são letras, no Ifá, Yorubá, eles têm a questão do Odu, né? Eles mexem muito com o Odu. E o banto já são letras. Né? Por exemplo, o Gozel, ele é quando você vai olhar pelo jogo de ossos, que é o Vitite Congo, você vai tirar ali e vai sair uma letra. Estou jogando para você sair ali. E aquela letra ali que vai te dar o destino que você vai fazer no seu dia a dia. Por exemplo, hoje é terça-feira, dia 31. Então vai ser a letra hoje do seu dia, aquilo que você vai fazer até terça-feira que vem, que é um medido de 7 dias, cada letra dessa. Volta a encontrar com... Isso, mais ou menos isso. Na execução do seu sacerdócio, você precisa saber de como vai a vida do seu filho? Eu acho que o sacerdote, ele tem que cuidar do terreiro, da vida do filho no terreiro. Lá fora, a não ser se o filho participar. E aí você lança a mão desses instrumentos oraculares para fazer isso? Sim, porque é o meio que nós temos de comunicação com o Jinkice, com o Zumpungo, com as divindades, para estar ali vendo o Ingila, o caminho daquele Moninkice, do Filho de Santo. Além do oráculo, teria alguma outra forma que eu falei de... O transe seria uma... Bom. Existe uma diferença que o pessoal confunde muito, a incorporação e a possessão. Né? A incorporação é quando tem aqueles entidades brasileiras como caboclo, preto velho, povo de rua. Isso é incorporação, que a pessoa se prepara para aqueles espíritos venham. E a possessão não, a possessão é uma iniciação, você tem que ser iniciado para ter a possessão. Né? Então, isso que você me perguntou, através do oráculo, sim. Dessas outras formas, não. Nesse lugar de ajudar o filho no que ele te pergunte, no que ele te indague, existe a necessidade de você cruzar as histórias de vida dele com as dos ancestrais? Sim, o que acontece? A pessoa, quando chega no terreiro, quando ele chega na Sanzala, na aldeia lá, ele tem aquele período que eu te falei de se adaptar. Né? A gente chama ele, tem um termo chamado de undumbe, que é novício. Né? Ele está ali para se adaptação à casa. E ali nós vamos olhando até ter o chamado do ancestral.
ou o ancestral da casa, né, que é o dono da localidade ali, da comunidade, ou o próprio ancestral dele pedindo a suposta iniciação, né? Quando acontece do ancestral dele, isso quer dizer que ele tem a ver, de algum modo, com aquele clã familiar ali. Porque nós, de cultura tradicional banto, é como se fosse um clã familiar consanguíneo ancestral, né? Tudo para nós tem que ter aquela permissão da ancestralidade. Ele vai se iniciar, então vai ser olhado o antepassado dele em vida, a divindade que vai acolhê-lo, e tudo isso vai ser trabalhado nele junto com a ancestralidade normal. Então, essa ancestralidade, ela tem uma presença forte, ela tem uma importância grande nessas decisões. Sim, nós não fazemos nada sem pedir aos nossos mais velhos autorização. Por exemplo, se eu for abrir um oráculo para você, eu tenho que pedir permissão, dia de hoje, esse dia, essa folha que está balançando. Então, nós bantos acreditamos muito na força da questão natural e do ancestral. Entendeu? Tudo tem que pedir permissão aos mais velhos, senão a coisa não anda. O banto é um pouco mais complicado porque existem divindades que são ligadas às folhas, né? Nós temos uma divindade ligada à folha que se chama Katendê, né? Que nas outras nações eles comparam com o Ossan. Nós temos divindade ligada a essa terra aqui que estou pisando, que se chama Kavungo, que é ligado ao Baluaí. Então, existem divindades ligadas ao mineral, ao vegetal, ao ar. Esse ar que estamos respirando aqui é uma divindade chamada Kitembo, né? E várias outras. Então, a gente acredita na divindade que nunca veio à Terra, que são deuses, e na divindade que se tornou deuses, que se tornaram um pungo. Por exemplo, dentro da tradição banto, tem uma divindade chamada Ingó, que era um guerreiro Zulu que se tornou um deus, foi divinizado. Então o banto tem muito isso, essa questão ancestral, divinizado e divinos que nunca vieram à Terra. Entendeu? Então a gente tem muito, então por isso que eu digo que é um pouco complicado. Temos divindades aquáticas, diversidades, divindades ligadas ao fogo e divindades consanguíneos que viveram na Terra, em África, e foi divinizado. E hoje a gente cultua como divinizado, que são ancestrais. É necessário para o ritual banto ter esse universo reproduzido em cada ato? Sim. Sim, porque tudo liga a uma coisa. O vegetal, né, sem folha, a gente não tem quice. Não existe quice sem folha. Porque a cultura banto, o povo de Angola, ele tem muito aquela ligação de ser chamado aqui no Brasil da raiz mãe das folhas. E sem folha não funciona nada. Né? Geralmente a pessoa que inicia numa cultura banto, ele tem aquele conhecimento sobre a folha, né? E o mineral também, que dependemos de certas terras, dependemos de certas pedras e outras coisas, dependemos de muita coisa, muita coisa. E o animal, porque dependendo da força vital daquele, é uma troca de energia ali. Sim. Cafuleji, há a ideia de que a energia entra no corpo pelo alto da cabeça, percorrendo a coluna vertebral e vitalizando todo o corpo. É assim para o candomblé de Angola? Não, não. A visão banto, como eu falei na possessão, a pessoa vai ali, tá lá, entrar para se iniciar, aquela coisa toda. Então ele tem um ato que nós chamamos de bolar. Né? Quando a pessoa tem um ritual que nós fazemos que se chama de bolonã. A pessoa cai ali como se estivesse, vamos dizer assim, morto. Mas não está morto, não. Ali que a energia está ali. A energia flora ali. Entendeu? Aí é jogado, é olhado para ver qual a divindade que vai nascer ali. Entendeu? É mais ou menos assim. Mas não vem dessa forma de, não.
A divindade, ela vem de baixo para cima para nós. Ah, é? Me explica um pouco mais. Sim, sim. O que acontece? Nós estamos ali em pé, fazendo esse ritual do Boloná, a pessoa está dançando aquela coisa toda. É como se tivesse a força da terra, por isso que geralmente no panteão banto nós dançamos descalço. Até o sacerdote na cultura banto é pé no chão, não é calçado não. Para sentir a força da terra, para sentir a energia da natureza. Todo o nosso, toda a nossa divindade é vista do chão, do ar, das árvores, das águas. Então a gente sente aquela força da onde está pisando ali. A força de Toto, de longo da terra. É dali que nasce, a energia sobe para cima. Aí sim. Então do pé, barriga, sim, peito sim, e depois... sim, porque você anda com os pés, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Sim. Você anda com os pés, dali você vai caminhar no seu dia a dia. Então a divindade, ela nasce, é noviça ali, é como se fosse o nascimento de uma criança. Nasceu e vai engateando. Quando faz 1 ano, mais ou menos, ele vai andando. Aí tem a obrigação de 3 anos, anda mais rapidinho, uns 7 anos, 5 anos, quer dizer. Chegando nos 7 anos, ele já é de maior. E é assim. Os bantos, eles foram nômades por muito tempo. Sim. Eles caminharam, né? Então, Sim. O caminhar era o principal equilíbrio deles. Eles migraram do Camarões até a África do Sul. E, claro, foram criando seus clãs ali e ocupando essas terras. Então, por certo, caminhar deve ter mesmo uma importância cultural, né? Ter uma coisa... Sim, então, a gente vê nessa visão aí. O Inquice é essa visão. Exemplo. Eu tenho minha casa. Aí a minha filha tem a casa dela em Jacarepaguá. Ela seria uma ramificação da minha casa, que a gente chama de ramba, que quer dizer parente, né? É a mesma coisa, mas só que é uma tribo diferente. Por mais que minha filha seja minha filha espiritualmente, mas lá ela vai ter a particularidade dela, entendeu? Vai ter as suas particularidades. Por exemplo, na minha casa tem determinados preceitos que na casa da minha filha tem que ter porque é minha filha e particularidades que ela fundamentou pela divindade dela. E assim sucessivamente vai, que é o tal do caminhar. Nós temos o ser humano, os bantos, temos 2 lados como o mundo normal. Temos o positivo e o negativo. Ou seja, a pessoa nasce, né? Nasce ali, como falei, citei a questão do iniciado. E ali são feitos certos rituais para se equilibrar, que nós chamamos de Inquita, né? Que seria, tratamos aquele lado ali para a pessoa ser uma pessoa de bem. Somos todos descendentes de alguma coisa? De uma energia, de uma espiritualidade, de uma materialidade? Eu acredito que sim, porque para eu ser iniciado de um Pombungila, alguém lá da tribo lá, de Cabinda, veio do navio negreiro para cá, saiu na senzala que saiu minha descendência, saiu minha família até eu tenho uma gotinha de sangue aqui. E eu costumo dizer que cada um nasce com a sua ancestralidade. Um exemplo, eu nasci com ancestralidade banto, mas você pode nascer com ancestralidade Fon, Jeje. Ele pode nascer com ancestralidade Urubá, Queto. Isso aí depende daqueles que vieram antes para cá. Entendeu? Eu vejo nessa forma. Cada um tem sua divindade e sua descendência lá atrás. Por isso que eu sempre digo que a pessoa não é só se iniciar no culto, no culto ancestral, no culto afro-brasileiro, ele tem que saber de onde que vem aquele culto, para ele poder ter referências àquilo que ele vai buscar para si, para o dia a dia da vida dele, e aquilo que ele vai poder ter referências para passar se um dia ele abrir uma casa de candomblé, um terreiro, para ele ter referências para os filhos deles. Mais ou menos assim. Então todos nós temos uma ancestralidade, com certeza. Cafuleji, você acha que essa forma de lembrar o antepassado guarda uma proposta de identidade coletiva? Sim, até porque devemos sempre lembrar quem fundou aquilo que é nosso, né? O ancestral ele tem que sempre ser lembrado.
é quem me ensinou a caminhar, aquele que eu tenho é meu espelho, né? Meu ancestral, não ancestral africano, sim ancestral terreno, minha avó carnal, porque nós também temos essa coisa, de... Minha avó era sacerdotisa e eu herdei a casa dela. Então ela vem a ser também um ancestral, o Banto tem muito disso. Um ancestral divinizado, que seria o Jinquice, né, ao qual eu sou iniciado, e um ancestral, aquele terreno, né? Então tem que estar sempre sendo lembrado, sim, porque se eu tiver uma dificuldade, um exemplo, eu vou iniciar você, um exemplo, vou lhe iniciar no culto, e eu tiver alguma dificuldade com a sua divindade, eu tenho que recorrer a meu mais velho. Quem é meu mais velho? A minha avó. Entende? Ali eu vou olhar, perguntar a ela como é que eu tenho que suceder para acertar suas coisas, para iniciar. É mais ou menos assim. Então tem uma coisa de memória e de conhecimento. Muito. Em que se você, o antepassado que não está, você lembra, e o antepassado e o mais velho te ensina. Sim. É uma troca. Para nós, Banto, não existe morte. A gente não acredita na morte. E não temos luto, a questão de luto. Por exemplo, minha sacerdotisa falece. Aí, falece hoje. A gente tem faz os cerimoniais, né, que tem que fazer, aquela coisa toda. E a casa continua, porque para nós não morreu. Ela só saiu do corpo terreno. Em espírito ela está lá. E aí começa o ritual fúnebre que nós temos, que chamamos de Mokondo, Ontambi ou Kobarotoco, que é o ritual feito à ancestralidade ali, que a gente dá aquele segmento ali, aquela coisa toda. E sempre lembrando, uma vez no ano está sempre lembrando aquela ancestralidade, como se estivesse aqui conversando com a gente. Está sempre lembrando, ofertando e por aí vai. Você diria que há um tipo de memória também aí? Sim, sim. Até porque na cultura Banto, nós, só aprende quem vivencia, né? Se você vivencia aquilo ali, você vai aprender com aquele mais velho ali. Aquele mais velho vem desencarnar, ele vai ser lembrado. E assim sucessivamente. Está sempre modificação, está sempre evolução. E nunca esquecendo do mais velho que está ali, desde o fundador do primeiro tijolo. Além da sua divindade, que Sim. você leva o nome com você, quais são as outras divindades de sua nação? Se você puder comparar com algumas conhecidas para ficar... Sim, temos Pambungila, que seria comparado ao Orixá Exu, que é a minha divindade. Temos Inkosi, que é comparado ao Orixá Ogum. Temos Katendê, que é comparado ao Orixá Onsan. Temos Kavungo, que é comparado ao Molu. Que temos já não tem comparação. Não tem, o pessoal antigo falava que era Iroko, mas Iroko é uma árvore. Que Tembo é o ar que respiramos, independente do ar natural que sai da árvore. Que também não seria Oxalá. Não. Aí temos que Tembo, que é independente. Aí nós temos Rongolô, que é uma divindade que tem parecido com o Xumaré, né? Aí temos um Zinga, que é uma divindade também ligada ao Xumaré, que é comparado a Euá, erroneamente assim falando. Né? Um Zinga seria todas as crianças que nascem com cordão umbilical no pescoço, tem a ver com essa divindade Unzinga. Aí temos um Zazi, ou Jazi, que é a divindade, o próprio raio, que é comparado ao Orixá Xangô dos Yorubás. Temos Kayongo, que é comparado a Inhaçã. Um Dandalunda, que é comparado a Oxum. Temos Zumbarandá, que é comparado a Nanã. Temos Bunge, que é comparado a Ibeji. Temos Unganon-Penso, que é comparado a Logum Edé. Temos Lembá, que é comparado ao Xoguian. E Gangai-Umbanda, que é comparado ao Xalufã. E temos Cuqualunda, que é a divindade de pensar. Caçumbenká, que é a divindade oracular, né, ligada ao oracular.
e outros. Se você fosse fazer categorizar essas divindades, quais seriam a da espiritualidade, quais seriam a da materialidade, quais seriam energia de transformação? Sim, vamos lá. Divindades que não se incorporam, que eu citei, é Cucualunga. Cucualunga e Caçumbencá não é de iniciação, são divindades ligadas ao culto, você cultua eles, né? Divindades ligadas à iniciação, todas essas menos Cucualunga e Caçumbencá que eu citei, né? E divindades para trabalho, para caminho, seriam Pambungila e Incoas, divindades ligadas ao dia a dia. Você poderia contar pra gente uma história de criação do mundo? A versão Banto. A versão Kikongo, eu prefiro, já que... Mas quando fala Banto é a mesma coisa. Kikongo, então, e não Angola, né? E não Umbundo. Na versão Congo, o mundo foi criado, existe uma controvérsia na versão Angola, porque eles dizem que o criador do mundo foi Zambi, né, na versão que é o Deus Criador. Mas na versão Congo existe uma diferença, no Mayombe, existe uma diferença que nós temos uma divindade chamada, que tem a ver comigo, que a gente chama de Kadiampemba, que é como se fosse a ligação do bem e do mal, que é a ligação Zambi e Deus, Kadiampemba é a parte como se fosse Deus e o diabo, vamos botar assim para ficar mais prático. Então, o criador daqui foi Kadiampemba, que é a divindade ligada ao barro branco que sai da terra, né? Que é aquela tabatinga branca, que antigamente tinha muito na roça, aquela coisa, nos rios, tabatinga branca. Então, Kadiampemba, ele é o responsável por aquilo ali, que é daquele barro que foi moldado o povo, todo aquele povo ali. Só que no país de Angola, essa divindade criadora, na versão Congo, ele é maléfica. Tem muita gente, quando fala em Kadiampemba ou Cariapemba, repudia, cospe no chão e tal, aquela coisa toda. Mas não é bem assim. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo é questão do equilíbrio. Então, o criador na versão Congo seria Kadiampemba, que é louvado, é um deus louvado no povo Mayombe, no povo do Mayombe. Que existe Kadiampemba, não sei se você já ouviu falar em Conde, e o Katendê. São três divindades, a trindade do Palo Mayombe, que é a criação do Congo, é isso aí, através dessas três trindades. Kadiampemba é a terra, Katendê é a própria natureza, as folhas, aquela coisa toda, e um Conde, ele seria a figura do ser humano, na nossa figura, o ser humano bom, o ser humano ruim, o ser humano egoísta, o ser humano amoroso, é tudo na questão de um conde, na figura de um conde. Então, para nós, a criação é através da terra, do barro que vem Kadiampemba. Não tem nada a ver com aquela do Angola, não. Como você se liga à sua divindade, Cafurija? Se liga em que sentido você... Se você tem transe, se você só cultua, se você... Sim. Em Pambungila, ele incorpora. Eu sou iniciado para ele. Hoje ele não vem tão frequentemente, que eu já tenho uma certa idade de iniciado, e dependendo da idade em que se ele dá aquela... não vem muito, não costuma vir muito. A não ser quando é a festa dele, né? Festa dele... 27 anos de iniciado. 27 anos de iniciado. Né? Então já não vem mais com a frequência do iniciado noviço, até 7 anos. Até antes dos 7 anos a divindade vem muito. Quando a pessoa chega, toma a obrigação de 7 anos, que para nós é os seus direitos, é que ele pode, que começa o aprendizado, dali que começa o aprendizado para ele abrir o seu terreiro, a sua casa de candomblé. Então é dali que vai ser jogado, que não é qualquer um também. Os bantos, não é qualquer um que abre casa, que possa montar o seu clã. Não. Você já nasce predestinado para o seu cargo sacerdotal. Você nasce.
Nós temos uma situação que chamamos de quijingo, que é o direito, que vem numa cabaça, numa binda, uma cabaça. E ali tem tudo naquela cabaça para você iniciar uma pessoa. Ela só recebe se você tiver cargo sacerdotal. Se você não tiver dom para coisa, cargo sacerdotal, você não... É um chamado, né? Que você tem um chamado para você seguir seu sacerdócio. Só aproveitando isso que você disse, você então acha que, eu tenho certeza que a maturidade do iniciado, ele faz com que ele consiga perceber o seu inquice sem precisar entrar no transe? Seria isso? Consiga ter se perceber ou perceber o seu inquice sem a necessidade de ser completamente tomado por ele? Não tem como você... O inquice, ele não dá nenhuma, por exemplo, nenhuma manifestação que ele vai me apanhar. Você é possuído. Como eu disse, a pessoa iniciada, existe a diferença da incorporação das divindades brasileiras, que é caboclo, essas coisas, que a pessoa é preparada, e a diferença da possessão. Possuído é quando aquilo me toma e eu não tenho controle de nada. Ali, quando é tomado pela divindade, é a divindade. Então, esse tempo que você está no sacerdócio, na iniciação, não tem nenhum entremeio que te pré-anuncie e que venha e que vá sem se consumar no ato de possuir? Não. Se vier a possessão, vem mesmo. Vem, ele chega e, por exemplo, é festa de Ingila, a festa dele. Ali vai começar a cerimônia, aquela coisa toda, e vai chegar um determinado momento que vai ser entoado cânticos, que vai ser cântico de chamada. E ali, a hora que ele quiser me apanhar, a gente costuma dizer o termo apanhar. Ele vai me apanhar ali, entendeu? É como vai me apagar naquele momento. Aí, dali em diante, a festa é dele, a casa é dele, ele que faz as honras para lá. Né? Aí é com ele. Ele é responsável por doenças ou pela cura? Sim. Assim, na parte... Vou falar do meu lado. Cavungo, Ungana Cavungo, ele é o senhor, a palavra Ungana quer dizer senhor, Cavungo quer dizer terra, né? Ele é o senhor daquilo tudo que nasce, que brota da terra, começa por aí. É a divindade da colheita, é a divindade do plantio, é Cavungo. Nós temos um Sumbo, que é a divindade ligado a espíritos maléficos, né? Inquita, negativo. Temos Kigongo, que aí é ligado, comparado ao Achapanã, que aí é ligado àquela doença venérica, aquela coisa toda, aquelas doenças. Temos Malaizo, que é a divindade ligado àquelas doenças de pele. Toda doença de pele, catapora, sarampo e aquelas que tinha antigamente. Varíola? Essas doenças assim. É ligado a Malaizu. E Kigongo, todas as doenças que através da terra, a venérica também é ligada a que Kigongo é responsável. E temos Kitembo também, que é a divindade ligada ao ar, que é ligada ao vento e às 4 estações do ano. E existem 4 ramificações de Kitembo, cada um traz a Banganga, ele traz essas doenças que vêm do vento, através do vento. Que eles falam que virose, responsável para nós, para nós, se chama Banganga. É um Kitembo, né? Uma divindade do ar, que traz isso tudo aí. O Katendê, ele se associa em algum momento para conseguir a cura ao... O Katendê, ele é a divindade ligada às folhas. Então, das folhas tem um remédio. Mas, então, se tem aí dele umas 2 partes, a da possibilidade de vir essas doenças e a possibilidade de vir a cura... Pode utilizar Katendê. O Banto, a parte Banto, a cultura Banto, cada inquice é ligado a um só. Exemplo, Katendê é a divindade ligada às folhas. Cavungo é ligado à terra, à cura. Katendê pode fazer, auxiliar os dois, pode os dois auxiliar para aquilo ali. Não tem problema nenhum.
Problema nenhum. Você lembraria alguma cantiga ou alguma história em que esses dois inquices se encontrassem? Sim, nós temos uma cantiga aqui de Cavungo que fala que nessa questão da doença mesmo, dos dois lados, que a gente canta assim: Inge panza indoke mandumba wile, Inge panza indoke mandumba wile, Inge panza indoke mandumba wile, Inge panza indoke. Essa cantiga ela diz que Catendê ele curou Cavungo, que Cavungo ele entrou enfermo. Então Catendê, através das folhas, curou Cavungo. A existência do seu inquice está de alguma forma ligada aos instrumentos de adivinhação? Muita coisa. Totalmente. Totalmente, porque o Ingila, ele é a divindade, né? Ele é a divindade da comunicação, começa por aí. Ele é aquela divindade que é ligado, o que estamos falando, Ingila, ele é ligado à sexualidade, é ligado ao trabalho, é ligado à briga com fogo, é ligado a tudo. Ingila é ligado ao alimento. Ingila, ele é tudo que a boca come. Ele é ligado a tudo. E comunicação. Isso que estão fazendo aqui hoje, Ingila, ele é responsável. Ele é o Deus da comunicação. Ele está por aí, nos observando. Entendeu? Poderia ser até o passarinho cantando, poderia ser nós acreditamos muito nisso. Entendeu? Então, ele é ligado. E no oráculo, ele que dá a visão para a coisa acontecer. Que aí já vem a minha parte que eu falei na questão de Cadiapendo. Ele que dá a lucidez para eu poder enxergar aquilo lá. Me dá a visão, me dá o menso para eu poder manipular aquilo. Lucidez é uma boa palavra para falar de oráculo, né? Sim. Porque é ver claro, né? É Sim. ver de acordo com o que ocorre, né? Sim. Sim, porque aquilo ali, de ser uma coisa sagrada, é uma coisa muito... Como é que se fala? A gente tem que ter muito cuidado, porque estamos mexendo com a vida de um ser humano. Né? Qualquer palavra que for dita errada ali, erroneamente, ou aquele ser humano pode até se suicidar. Tem pessoas que não entendem aquilo que está sendo dito ali. Então a pessoa que está ali manipulando o oráculo, ele tem que ter uma competência, ser totalmente preparado para saber o que está fazendo. Entendeu? Porque, por exemplo, eu enxergo ali, um exemplo, que aí você veio se consultar e eu enxergo que o seu marido está com outra pessoa, um exemplo. Só que realmente tá mesmo, eu não sei. Só que eu tenho que saber como falar isso para você. Entendeu? Eu tenho que saber estudar a maneira. Tem pessoas não. Aí acontece coisas ruins, então não é legal. A pessoa tem que estar preparada, tem que estar totalmente preparada para saber o que vai fazer ali. Que a vida do ser humano que vale mais. Tem que saber. Não é por aí. Entendeu? Até iniciar uma pessoa, você tem que olhar bem para não fazer divindade errada. E por aí. Por que o candomblé de Angola vê o universo e os organismos relacionados a triângulos? O que acontece? Nós temos aquilo que eu te falei mas antes, a questão do glúzio. Nós temos muitos símbolos. Tá? Nós temos muitos símbolos. E temos uma situação chamada de Kusaka, que no povo Nagu chama de ebó. São limpezas. Ali a gente faz aquele triângulo, né? Que é ligado à Engila, que você dali vai tirar o seu caminho. Né? Dali vai ser tirado o seu caminho, a letra do dia a dia sua. E ali o seu Kusaka vai ser dado naquilo ali, aonde vai te dar caminho para você prosseguir. E outros símbolos, não é só o triângulo. Temos a questão da cruz, que é ligada aos quatro caminhos do mundo. Temos o círculo e outros símbolos assim para frente.
Dentro da perspectiva dos triângulos ainda, Cafuleji, quantos triângulos podem conter um quadrado dentro da perspectiva Angola? Sim. Na questão Banto, nem chega na questão do candomblé normal. Na parte Mayombe, que é a parte mais de cantaria, pode ser 16 e 4 fora. Entendeu? E desses 16, aí você pode tirar um caminho. Sim. E os 4 ficam como ancestralidade. Vocês riscam isso mais na terra? Sim, tudo é ligado na terra. Tudo é ligado na terra. Os desenhos é arriscado aqui na terra. Cada símbolo é simbolizando a terra junto com a pemba, que é como se fosse um giz branco que a gente risca, ou na própria terra normal, no barro batido. Faz a simbologia. Então, esse risco também, de certa forma, marca esse caminho, né? Porque se a gente caminha pela terra, antes você tinha até falado aquela coisa do caminhar. Sim, sim. E os símbolos são traçados na terra, então demonstra esse vigor da terra, de dizer também, né? Sim. O meu símbolo é como se fosse a cruz, né? Os 4 caminhos. E esse é um símbolo perigoso, por quê? Você ficar no meio ali é como se fosse a encruzilhada, que a cruz para nós é a encruzilhada, como falamos, cruz os 4 cantos do mundo. Eu fico naquele meio ali, tenho que escolher para onde que eu vou. Se eu vou para trás, se eu vou para frente, se eu vou para os lados. Às vezes o meu caminho positivo está atrás, não está lá na frente, não está nem nos lados. Então eu tenho que ter sabedoria para fazer isso. É igual a questão do triângulo. O triângulo está aqui, às vezes o meu caminho é para lá, ou é para cá, é para lá, ou é caminho no meio dele ali, dentro dele, não é sair dali. Isso tira a retidade do mundo, né? Porque a gente tem uma noção no pensamento dito ocidental de que o caminho é sempre reto. O futuro está para frente e o passado está atrás. Sim. Agora tem pessoas também que o caminho é circular. Está sempre em evolução, não para. Está sempre ali. E a questão dos 4 cantos também. Você está ali, ou você vai reto. Às vezes o reto não é bacana. Ou você retorna, que aí você tem que dar satisfação a ter passado lá atrás. Vários lados e por aí sucessivamente. É uma outra dinâmica, outra noção de espaço, né? É outro mundo, totalmente. O seu Enki se fala pelo jogo de búzios ou pelo opelê ou Enquis? O Ingila, ele tem várias formas de comunicação, a própria divindade de Ingila. Ele pode ser comunicado com o jogo que nós temos, chamamos de lobaça, que é cebola, né, que é cortado em 4 partes ali, e ali comunica isso, que comunica com Ingila, com a minha divindade. Temos o Nordicola, que é o Queso, também de 4 gomos, que a gente ali conversa com ele ali. Temos a questão dos ossos e o famoso oráculo búzio. São as formas de comunicar com ele. Um gombo ele é composto de patas de bicho, dentes de certos animais, olhos de animais secos, rabos de animais, entendeu? Pedras, várias coisas que tem lá. E um gombo, para a pessoa jogar um gombo, ele tem que ser consanguíneo com aquele sacerdote. O sacerdote lá tem que passar para ele. E ele começa a aprender desde menino, ou seja, tem que já nascer destinado àquilo. Até crescer. Quando ele chega na idade de 21 anos, que ele começa a manipular, mas ali já está estudando aquilo já antes. E ele que caça os seus talismãs para botar no seu gombo. Exemplo, se tiver que ter rabo de tatu, ele vai ter que arrumar um tatu, botar para secar para botar no gombo dele. Dente de algum bicho, tem que arrumar. Ele que tem que dar o seu jeito dele. E a vivência de como aquela... Isso. E a vivência da história daquele amuleto. Que é a história dele. Esses nibongos, eles têm ossos humanos? Também. De herança, de algum Isso, falecido, de algum ancestral? Isso. Geralmente, o meu é de osso de animal mesmo, né? De cabrito, essas coisas assim. É utilizado ali, que é o cabrito ofertado à divindade. Dessa forma. Cafuleji, em todos esses oráculos, eu percebo que é preciso ter algo que teve vida para poder ajudar a contar a história. Sim.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Um búzio, um obi, um inquim, um coquinho, um cocão, todas essas sementes, em resumo, elas guardam ou guardaram algum tipo de vida que permite contar a história de outrem. Sim, porque para nós, como eu falei antes, nada morre. Para nós nada morre. Por mais essa árvore, se cortarmos ela ali, ela vai estar morta para o mundo. Cortou, está morta. Mas para nós não, que a gente vai pegar ela, vai pegar o tronco, vai fazer engoma, um atabaque. Então ela está servindo para outra vida. É assim como esses outros elementos. Ele é utilizado, perdeu a vida para o dia a dia, mas para nós ainda tem vida. Não tem essa... Nada se perde. Para o banto, nada se esquece. Sempre tem um jeito. Porque se você não tiver história para contar, você não é iniciado no Candomblé de Angola. Entendeu? Então a gente acredita nisso. Tem que ter uma história, você tem que ter uma referência. Por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com vocês, né? Amanhã vocês vão ter história para contar de mim, para os netos, para os filhos, bababá. E eu vou falar de vocês. É assim que funciona. É assim que funciona. A gente falou, né, de um encontro do seu Inquice com o Caçubenca. Eu queria pensar agora, é possível dizer que os congos, os cambindas, os benguelas, os cancejes têm variações próprias e específicas dos Inquices? Sim, com certeza, absoluta. Como você exemplificaria isso, Caflito? Sim, exemplo, em minha casa tem divindade lá Congo, né? No caso, Kadiampemba, Mukongombila, são divindades Congo, né? Também na casa Kassange tem divindade chamada Lambananguange, que isso já é do povo Kassange. Kambalanguange, que Kambalanguange seria uma ramificação de Zaze mais cultuada no povo Kassange. Para os Congos já é Zaze, né? E temos Inkosse no Congo, Roche do pessoal Angola, o pessoal Kassange já é Roche também, ramificação de Roche. No Umbundo eles falam Kiama, que é Roche Kiama, mas a correta é Kiama. Chokwe tem Dandalunda, que Dandalunda é a grande deusa do povo Lunda, Chokwe, daquilo ali, entendeu? Daquilo tudo ali é ela que manda, é a divindade daquelas terras, a grande deusa da terra Chokwe. E é o que? É cobra? Nós temos Kisimbi é ligada à serpente, né? Dandalunda já não, Dandalunda é ligada a raízes, a fertilidade, a terra, aquela coisa toda. Agora Kisimbi é ligada ao ouro e ligada à serpente. Essa condição de ter inquices específicos é um pouco do que a gente ouve falar do Yorubá e Jeje, que cada lugar as pessoas cultuavam uma divindade, e aqui no Brasil se reuniu nesse candomblé em que essas divindades ficaram em um mesmo terreiro? Sim, o que acontece? O banto hoje aqui não tem como você separar, porque você necessita e ficou agrupado. Exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o povo Kassange quando chegou, muita gente não cultua Kassange. A única casa de Kassange que tem aqui é a casa do Nitamba Taranguê, que é lá em Sepitiba. A única que eu conheço aqui, Kassange de verdade, é ele. E o culto lá é diferente. Então, só que quando você vai para uma casa de Angola, as pessoas cultuam inquices, porque senão tu vai ter que ter um saco para separar, tem que ter material para separar a cantiga e muita coisa. Então o pessoal agrupou tudo numa coisa só, embrulhou e mandou, né? Aquela coisa. Exemplo, Ingila é Congo, Enzila é Congo, divindade de Congo do Caminho. Pambungila já é Quimbundo. Então ficou tudo numa coisa só. Aqui no Brasil não teve como ter essa separação. Se separado, a pessoa fica doida.
Agora, quando uma casa tradicional, que nem essa do Cassange, já tem as separações. Agora, quando o cara descende, que tem a diferença das casas que vêm de etnia africana mesmo, no caso Cassange, que foram tribos, como o Paquetana na Bahia, que eu citei na nossa conversa mais cedo, que é a do Tatedinho lá no Portal na Bahia, ele lá é cultuado em quices do Umbundo, dos Paquetãs, entendeu? Como na minha casa a gente cultua divindades Congo. Então dá para separar. Agora tem casas não, tem casas que é tudo junto. Não tem essa... E se você pensar, o povo banto é um povo grande, né? É muita gente. Se você Sim. pensar, vai ali baixo Saara Sim. até sul da África, né? Sim. Então, é uma população enorme. Pensar Totalmente. que poderia servir uma única divindade para esse grupo tão populoso, né? E com extensão de terra Sim. tão grande, imagina, abaixo do Equador até o sul da África é Sim. muita terra. É o que eu te falo da ancestralidade. Exemplo. O criador de todos é Zambi. Zambi, um pum, aquela coisa toda. Tá, ficou classificado como Zambi. Acima de um Zambi temos um Dalacaritana, que um Dalacaritana seria a grande serpente que fica rodeando o universo, mordendo a mesma cauda. Ponto. Só que aqui na Terra temos as divindades que cada um tem o seu clã, seu ramo. Por exemplo, você mora aqui, um exemplo. Aí você tem seus filhos, criou seu clã aqui. Seu filho vai morar lá no Flamengo. Ele vai morar no Flamengo. O seu filho, ele fundou o clã dele lá, aquela coisa toda lá. Entendeu? Ele fundou o clã dele lá. E lá o clã dele. Então é ramificação do seu, mas com a particularidade dele. Então o Banto tem muito disso. Exemplo, o Chokwe saiu de lá, foi para a parte Ovimbunga e daí foi saindo. Até lá teve mistura. Até lá. Cafuleji, se a gente fosse considerar as distinções entre as nações, qual a diferença entre a sua nação e a nação Jeje que você acha mais importante? O Jeje e o Angola já são bem parecidos. O Jeje e o Angola eles são muito parecidos na questão de hierarquia, tá? Eles são muito parecidos na questão de algumas divindades e alguns cultos, alguns ritos são bem parecidos, sim. Porque o Jeje eles são muito fechados. O pessoal Fon, eles são muito fechados. E o Angola também. O Congo é muito mais ainda, né? O Congo eles são pessoas que só falam com o que eles querem. Eles só chegam perto deles aquelas pessoas que eles sintam segurança de estar ao seu meio. Assim é o povo Jeje. Então é bem parecido. Não tem muita diferença, não. Qual a diferença entre a sua nação e a nação do Candomblé Queto? Toda. Porque já tem muita diferença. Em questão de dialeto, também tem essa questão também é diferente do Jeje. E a questão que também o Queto ele é muito glamour hoje. Hoje é muito glamour, né? E o Angola o Congo, ele é muito simples. Como eu te falei, a questão do pé no chão. Tem situações que o sacerdote tira o calçado para estar ali que tem que estar naquela situação. Entendeu? E a simplicidade, o pessoal banto é muito calado, não tem essa questão de muita conversa. Coisa muito rica, você vai na casa de candomblé de tradição Angola e o Congo, você vê uma simplicidade, não tem aquele chique. Por aí. O fato de Queto falar mais sobre a sua cultura, isso não fez com que essa cultura fosse mais difundida? Como assim? Ao falar mais, ele comunica mais. Sim. Aí as pessoas conhecem mais. Sim, mas isso, aí sim. Isso não fez com que as pessoas, ao conhecerem mais, essa cultura fosse mais difundida Sim. do que a Fon e a Angola Congo? Sim, pro Angola e pro Congo, a gente não importa da quantidade. Nós não importamos pro familiar, pro ancestral. Por exemplo,
Se minha casa de culto tiver 15 pessoas ali, tá ótimo. Se tiver mais, tá bom também. Isso vai variar da vontade do ancestral. Se a minha casa vai ter ramificação, vai ter seguidores, como eu tenho minha filha aqui, tem outro em Vitória em São Paulo, é a vontade do Inquice. O Banto não tem essa coisa de estar se espalhando, não. A gente mantém a tradição, é uma coisa muito tradicional. Se aqui botou a cadeira aqui hoje, amanhã quando voltar a cadeira tem que estar no mesmo lugar. A cadeira não pode sair daqui para lá, não. Então a gente pensa muito nisso, pensamos muito nessa forma. Tem muito essa coisa aí, entendeu? De manter aquilo que já veio, que já tá. Não mudar. Não mudança e nem encher, divulgar, não. Em si manter a família, o ciclo familiar. O candomblé de Angola é por ele mesmo uma reunião de tipos diferentes de relação com o antepassado ou não? Sim, porque ele está muito ligado a, como eu falei antes, a ancestralidade. E não só a minha ancestralidade. A ancestralidade de um filho de santo, a ancestralidade de um outro, de um cliente, de um consulente. Diversos ancestrais, diversos. Está aberto a isso tudo. E aí está aberto a tudo isso, né? Sim. Se uma ancestralidade só falar por via de um oráculo, você falou da Alobaça, Sim. mas e se outros falarem só pelo Obi, ou falarem só... Não tem essa... Qualquer oráculo a divindade vai falar, entendeu? Só que existe divindade específica para aquilo ali. Mas, por exemplo, um ancestral desencarnado, ele fala em diversos oráculos, entendeu? Diversos oráculos. Tem um oráculo que é feito na cabaça, a gente pega uma cabaça grande, tem aquele biquinho ali, abre um buraco, bota um espelho. E ali bota elementos que tem ali dentro. Ali eles se comunicam com a gente. É uma forma independente do Inquice divinizado. Entendeu? Tem essa diferença. A verdade, então, Capolige, é que existe uma infinidade de oráculos. Sim. E a gente conhece um número menor, Sim. né, que dos oráculos que se estabeleceram como clássicos. Sim. Aqui no Brasil, o mais conhecido, em geral, sendo das 3 nações, é o jogo de búzio, tradicional. Entendeu? E hoje o Ifá que está crescendo das outras nações. Agora, para o Banto, o pessoal lá para cá de Angola só conhece o jogo de búzio. Hoje que algumas casas estão falando em outros oráculos. Mas também sofre muita resistência. Daquela coisa que eu te falar do Banto ser fechado. Entendeu? Qual a diferença do jogo do Obi para o oráculo do Caçumbenca ou Nicum Qualunda? Nenhuma, porque é utilizado, como eu te falei, a gente utiliza o Queso, que é o nó de cola, que é o Obi. É a mesma coisa. Só que no Yorubá eles falam Obi, a gente fala Queso, que é o nó de cola. Então é utilizado para comunicação. É um coco que tem um olho só, né? É tipo uma nozes mesmo. É o Obi. Esse é de um gomo. E tem um de 4 gomos, que é dividido em 4. Aí vocês usam de 4. Também. O de 1 e de 4. A leitura do jogo de búzio no candomblé de Angola considera o gênero do zelador para a leitura? O oráculo ele depende muito do, por exemplo, eu particularmente gosto de jogar à noite, não gosto de jogar de dia. Isso é particular meu. Mas claro, tem cliente que eu jogo de dia, mas depende muito do dia a dia e da divindade daquela pessoa. Se for um cliente normal, um consulente, eu jogo até de dia, mas se for um filho de santo, aí eu jogo à noite, ali eu já estou mais em contato com aquilo ali. Ali eu já estou mais para aquilo, que eu me sinto melhor. Mais integrado. Com a noite. Então essa história de que o búzio é fechado, o búzio, aquele cortado em cima, com a barriguinha cortada, é fechado para homem e para mulher ele é aberto, é lenda no candomblé de Angola? Eu não vejo daquela forma, até porque o búzio eu vejo pelo dente.
O banto ele olha pelaquela parte de cima, o dente. Que é a fenda natural. Isso. A fenda natural é aberta. A gente olha ali. Ali que fala pra nós. Entendeu? Entendi. O búzio caiu com uma fenda natural para cima. Ele é sempre aberto? Pra mim é aqueles dentinhos que fala. É sempre aberto. Sempre aberto. Ok. O jogo de búzio tem um significado positivo e um negativo, é isso? Não. Depende do que tá caindo ali. Depende da letra, do caimento. Porque o banto não é contagem igual o Yorubá. Não tem aquela contagem. Por exemplo, em Yorubá eles caem, um responde Exu, dois responde um, assim. O banto não. O banto, cada 2 búzios é uma letra. Entendeu? Cada búzio é uma letragem ali. Aí você vai montando aquela letra para sair uma frase. E isso uma frase aqui Congo. Aí tu tem que decifrar, então. Entendeu? É mais ou menos assim. Então tá. Quando você analisa com os 21 cauris ou os 16 cauris, sim. Você responde perguntas abertas, né? Perguntas sobre a vida, perguntas mais gerais. Quando o consulente quer saber perguntas diretas, você usa aqueles 4 buzinhos guardados na cabaça? Não, o banto Não? é diferente. Assim, o oráculo de 21 búzios, ele é como se fosse um julgamento. Por exemplo, você está aqui comigo, hoje é dia 31 de janeiro de 2017. Então vai ser feita uma leitura de hoje para trás do que está sucedendo na sua vida para frente. Entendeu? A letra que for caindo vai ser o anterior pro agora, pro amanhã. Mais ou menos assim. Pra você Não, entender. nesse aspecto é igual, Queto. Sempre se lê o que foi para saber o que é, para saber o que vai ser. A forma é o código que vocês fazem, né? Sim, mas só que o que acontece? O passado que eu falo é o passado do seu nascimento. No seu passado ancestral. Você. O dia a dia é seu. Entendeu? O dia a dia é seu. Você nasceu tal dia. Até o dia de hoje, ali vai ser contado o que sucedeu para estar no seu dia de hoje, que aí vai sair as cussacas, as limpezas para você ter um bom andamento. Tá. Então, você, quando usa os búzios, você tem uma resposta para quando tem uma quantidade de búzios para quando é sim? Sendo pergunta Não direta. tem essa questão de sim. Então não tem questão de não também. Não tem sim. É uma leitura direta para tudo. E não tem talvez também. Não, é aquilo que caiu ali, por exemplo, joguei ali os 21. Ali vai estar a resposta, que eu vou falar, tá acontecendo isso. No ano assim aconteceu isso, hoje está acontecendo isso. Para você não ter falha disso e abrir isso que está para acontecer, você tem que fazer isso. Não tem essa questão de... não. Vai comprar um carro? Não. Não, Sim. Talvez. não tem isso não. Vai cair o telhado na sua cabeça? Não, é o que tu tem que fazer, não tem esse negócio. É como se você estivesse no médico, eu tô com dor aqui na costela, entendeu? O médico vai te passar a receita e ali tu vai viver, entendeu? Eu vejo nessa forma. É uma coisa mais seca. Quando o seu inquice é o primeiro a cair no jogo de búzios, o que isso representa? Bom, depende de para quem é e depende da situação. Vários, ele pode estar falando, a pessoa tiver problema de iniciação. Se ele responder ali, geralmente a pessoa tem cargo na casa, quando ele se apresenta, entendeu? A pessoa pode ser um cambondo ou uma cota, seria um auxiliador do inquice. São pessoas que não são de corporação, por aí. Quando o seu inquice cai, precedido da seguinte marca de jogo de búzios, 16 búzios fechados, o que isso quer dizer? O banto não tem 16, a gente é 21. Quando cai 21 jogo fechado, no geral, você está com problema com o ancestral, com baculo, com vumbi. Aí qual é o procedimento? Aí você tem que fazer certas cussacas, que é boss, certas situações
para dar caminho a Kalungongombe. Kalungongombe seria a divindade ligada a todo aquele espírito de pessoa que faleceu, entendeu? Então você está com um problema com aquilo ali. Que no Yorubá eles falam Iku, mais ou menos isso, para você entender. Que é a morte, né? É, em português falando da morte. Você considera que o jogo de búzios é suficiente para ter acesso ao destino de seus filhos? Não, não. Não, porque existem vários oráculos. Às vezes você precisa ir até na ancestralidade, no báculo da casa, para você ter a resposta daquilo que você necessita, aquilo que eu falei com você antes. Por exemplo, vou iniciar você e ali tem problema na sua iniciação. Eu tenho que ir ao mais velho perguntar, né, o mais velho que eu digo, o ancestral da casa mais velho. Ali eu vou ter a resposta daquilo que eu preciso e necessito. Entendeu? Dessa forma. Então, mas isso qualquer oráculo. Qualquer oráculo. Porque, na verdade, o oráculo são peças de quem viveu. Uma semente, um osso. Sim. Mas o mais velho vivo, ele está vivo. Ele, né, ele fala pelo que ele sabe. Sim. Pela experiência que ele tem do que ele viu. Então ele te dá experiência, ele te dá conhecimento, enquanto o antepassado que fala pelo oráculo, ele te dá memória, ele te dá vidência. Isso. Porque tudo no Banto, na oráculo Banto, é dito nessa questão aí da vidência, acessibilidade. Entendeu? Você no Banto não tem essa questão de... não. Ou é para ser ou não é para ser. Entendeu? Lá perguntar o ancestral vai dizer lá no Queso, no Norte Cola, e ele vai me dar a resposta daquilo que eu preciso fazer para você. Simples assim. Não tem muito meio termo, não tem muito floreio, entendeu? Você se lembra de alguma história importante sobre o uso de um ou outro instrumento de oráculo? E alguma história de um filho espiritual, claro? Não assim da minha linhagem, mas tem um amigo que é o Tunda de Apemba, que é de São Paulo. Eu vivenciei até comigo mesmo o oráculo que ele tem lá, que é esse de ossos também. Uma situação que ele viu para mim realmente deu bom, foi coerente. Então aquilo me marcou muito. É uma situação que passava no momento e ali ele viu através do oráculo dele. Ele marcou bastante. Você então já teve contato com o Ningongo, né? Sim. Você manuseia ele? Não, Ningongo não, porque primeiro que eu não tenho descendência para ele, né? Não é nem questão de descendência, ninguém me passou, então não posso fazer aquilo que não foi passado. Mas existe alguém no Rio que tenha essa? No Rio, não. Existe um rapaz em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Que eu conheço esses dois e um em Minas, três. Tem em Minas que esse é iniciado em Mayombe. Ah, então são congos. Os três são congos ou Congos, Angola? porque é o Congo que manipula o Ngombo. Entendi. Então, dos que tem aqui no Brasil, só Kikongos ou congoleses mesmo. Isso. O que você acha desse instrumento, do Ningongo? Como Perfeito. instrumento de leitura do destino? Perfeito. Ele é totalmente perfeito. Ele ali, ele dá toda aquela resolução da sua vida. Se um babalorixá de Angola quisesse iniciar em um instrumento oracular que não o jogo de búzios, ele vai querer, ele não podendo se iniciar no Nigongo, ele se interessa normalmente por se iniciar em Ifá? Como ele faz? Eu acho na questão do Ifá, para quem é banto, não tem nada a ver. Até porque são culturas diferentes. Nós não temos Odu na cultura banto, não tem essa demarcação de Odu, não tem o signo de Odu. Nós temos o glúzio, que eu te falei, o desenho glúzio.
Que ali é a questão que nós estávamos conversando, da cruz, do triângulo e bababá. Entendeu? Então dentro daquilo ali, que é o seu símbolo. Aquele símbolo ali que vai te representar o que você é da sua vida. Através daquilo ali. Não tem a questão do Odu Ifá, não. É totalmente diferente. Tem algum babalorixá de candomblé Angola se iniciando em Ifá, que você saiba? Um monte. Tem um monte. Como é que lida com essa contradição? Olha, eles fazem lá. Eu não me meto, não. Eu continuo seguindo aquilo que é coerente pra mim. E não pretendo mudar, não. Mantenho o meu que tá muito bom. Mas se tá dando certo pra eles, parabéns pra eles lá. Então, eu não sei se você se interessa em falar sobre as outras coisas. Por exemplo, você acha que um babalorixá iniciado em Ifá faz alguma diferença ele ser iniciado em um Ifá do tipo cubano, do tipo benidense ou do tipo nigeriano? Você acha que tem alguma diferença? O cubano ele já é mais ligado pro lado mayombe, que tem aquela mistura do Palo Monte, que é o Palo Mayombe com a santeria. E lá na santeria do Palo Monte eles usam esse Ifá cubano, entendeu? Que lá eles cultuam muita coisa lá, que lá eles são chamados de Tatonganga, que entra aquela coisa do pai carnal com sacerdócio. Que lá o pai carnal pode iniciar seus próprios filhos carnais, entendeu? Coisa que aqui no Brasil tem um restrito. Você já teve contato com algum babalaô beninense ou nigeriano? Vários. Trocamos muita figurinha. E eles ficaram com raiva de mim, cada meu jeito de me pronunciar. O que você teria a dizer para a universidade, assim, sobre o que é o candomblé, como você entende, o que você acha de um diálogo com a universidade, mas aí livremente o que você quiser dizer. Sim. A cultura de matriz africana, o culto afro-brasileiro, ele é rico em conhecimento cultural, conhecimento musical, né? Que ali conhecimento culinário, né? A culinária também africana e a banto tem muitas iguarias maravilhosas, muito prato típico maravilhoso. Então existe um leque, um mundo desconhecido aí que o pessoal, se tivesse oportunidade de conhecer, não se iniciar, que isso aí a pessoa para ir tem que ir quando tem um chamado, né? Sim, para conhecer, para quebrar aquela coisa de que candomblé é coisa macabra. Não tem nada macabro. Ali você cultua os deuses da natureza, como cada um tem o seu Deus próprio. Então é por aí. O candomblé, sim, é uma filosofia de vida para aquele que acredita. Eu vejo assim. É a minha forma de enxergar. É isso.